Voltamos para a nossa segunda parte. Sim. Temos uma pequena alteração de ângulo ali na... É o mesmo dia. A gente vê que não, estamos no mesmo dia ainda, mas o ângulo ali mudou para pegar mais solzinho, trabalhar esse prazer. Já está no fim da tarde, o solzinho já não está tão quente. Com certeza a gente vai ficar aqui mais um tempo conversando, tirando carta. Eu quero ver o sol se pôr. Esse é um prazer do qual eu não abro mão. Então... Quando a gente tem um intervalo aqui, eu fui lá dentro para poder encher aqui o meu bagulhete de água, e aí lembrei de algo que eu tenho em casa e que é fundamental. Você pode dizer, isso aqui não é uma colher de pau da grande, comprada na feira, mas não é uma colher de pau que eu uso na cozinha. Então, uma das maneiras de você desenvolver prazer, né, e de certa forma é um lugar de você desenvolver sensibilidade no seu corpo, é você, com uma colher de pau, você poder passar essa colher de pau no seu corpo, né, no seu rosto, no seu braço. E aí, esse lugar que você se acostuma e você sente que sensação é essa, né, de você ter essa colher de pau passeando por você. E pode ser um momento ali, você está vendo televisão. Preferência, não faça isso distraído com outras coisas, né? Não vai ficar assim, estou vendo, maratonando alguma coisa e estou fazendo aqui. Não. Então, tira um minutinho lá, 5 minutinhos, né? E só sente como é que é isso, como é que é brincar com essa colher de pau no corpo, que é um exercício bom para você perceber os contornos do seu corpo, né? Então eu aqui e agora, né? Quem sou eu, qual é o meu tamanho, essa coisa toda, mas também desenvolver essa sensibilidade de ter que corpo é esse, né? É a maneira de você acordar o seu corpo. Então, fica a dica, você pode ter... Você pode dar um nome para a sua colher de pau, né? A minha ainda não tem, vou pensar nesse assunto. Mas você está ali, no seu momento, né? Enquanto isso, a gente faz um joguinho. Você já conhece, você já acompanha a temperança, já sabe como é que funciona. Você escolhe a mão da Ana ou a minha mão. A gente vai fazer aqui o mesmo jogo. E aí, de repente, o que sai lá, sai aqui, pode trazer uma mensagem importante para você. Ok? Então, a primeira pergunta: o que é que bloqueia o seu prazer? Já tirou aí tudo? Tirei só da primeira posição. Peraí, então vai lá, manda lá. As de espadas. Opa! Eu sempre falo, quando eu dou aula dos arcanos da corte, que eu digo que alguém que carrega uma arma está pronto ou para atacar ou para se defender. Está aqui no mais, né? Então, eu acho que esse estado de alerta, para quem me escolheu, de quem está vendo ameaça em qualquer lugar. Esse ar de espadas, né? Então, a espada você nem tem um risco real, né? Ainda está pode vir a ser, mas você já está ali meio de guarda, orelha em pé, retesado, pronto para combate ou fuga, né? Então, quem começou aqui comigo não se permite sentir prazer, porque é muito mental, a gente pode levar para esse lado também, né? Então, ficar tudo aqui na cabeça e o corpo não participa dos processos, mas eu acho que tem muito esse medo de sentir prazer. Que aí é um pouquinho como a Ana falou lá no final, lá da segunda parte, que sentir prazer... Primeira parte, né? No final da primeira parte. Sentir prazer requer que você se coloque disponível. Se você faça uma real entrega, que você não fique sim, mais... Não, então assim, para quem está aqui comigo, talvez isso seja um baita desafio. Sabe uma coisa que me veio, acho que complementa o que você falou agora, o que me veio para quem está aí com você é o quanto pode existir uma dependência dos começos, né? E pode existir uma dificuldade em encontrar o prazer em coisas que já estão estabelecidas, que não necessariamente são uma novidade, são um começo, são, né, algo que surge, o quanto o prazer pode estar também nesses lugares já estabelecidos, né, já velhos, já conhecidos, né? Então, quando você levantou esse ás aí, eu falei, opa! Por que está esperando alguma coisa nova acontecer
se o prazer pode estar no que já existe, né? Isso é uma boa sacada, né? Então, você Muito aí bem. tirou. Eu aqui tô tensa, a mão tá suando, ainda nem virei, porque eu falei, ai meu Deus, dessa vez não tirei jogo para mim, né? Então estou aqui. Mas por quê? Porque acabei de dar uma turma de arcanos menores, né? Arcanos menores e animação, com desenhos da Disney, da Pixar e tal. E tiro os jogos, né? Convido a turma para jogar e também tiro os jogos para mim. E a gente está no meio da nossa jornada, no meio não, no começo da nossa jornada de jogos e leituras, né? Eu e você, com uma turma muito bacana. E aí eu fiz o nosso jogo inicial de tendências da nossa primeira aula dos jogos e leituras e fiz um joguinho de 2 cartas na minha turma de arcanos menores. Foi o suficiente para eu pensar até dezembro. Aí eu falei, chega, Nem quero até brincar dezembro. mais disso. Até dezembro eu não vou brincar disso, né? Então eu tô quietinha. Então eu vou virar para quem me Aliás, escolheu. assim, sim, vale um jabazão, né? Então, assim, a gente teve semana passada o primeiro encontro da turma de tarô, jogos e leituras. Foi. O Foi grupo está incrível. foi um incrível encontro e está sendo, porque a gente tem lá um grupo no WhatsApp onde as pessoas continuam participando, trocando ideias, aquela coisa toda, então está bem Botando legal. jogo, perguntando. Então, quem tiver interesse, ainda pode se matricular, vai assistir a primeira aula gravada, né? Não vai assistir online, e aí já pode pegar as próximas aulas também ao vivo, né? Ou continuar assistindo gravado, né? O que for da sua possibilidade, né? Mas está bem legal. Mas como é uma vez por mês, né? Dá tempo ainda de fazer o jogo, de Sim, botar claro. para gente avaliar, né? Avaliar não, é ler e tal. Então, vai ter tendência, vai ter trabalho, vai ter romances, espiritualidade. Temos de um tudo. Jovem místico tem que acabar. Muito bem, que a gente faz essa brincadeira. Para mim, para quem me escolheu, Eita. o que está bloqueando aí, né, esse prazer, acho que tem uma literalidade aqui dessa carta, eu vou falar do senso comum, da literalidade, daí a gente vai costurando uns caminhos um pouco mais sofisticados, mas muito quanto a pessoa que me escolheu está projetando, se iludindo, vendo coisa onde não tem. Mas eu gosto muito de olhar para o 7 de copas como um lugar de esperança vazia, né? Como um lugar de, puxa vida, eu queria isso, eu queria isso, eu queria isso, eu queria isso, que eu posso trazer o exemplo do que a gente fala no IPFEM, dessa felicidade capitalista neoliberal, né? Então eu quero a família Doriana, a viagem para Disney, a casa num lugar bacana, o carro, não sei o quê, o cargo, o salário, e eu quero tudo isso antes dos 35 anos, e isso eu alcanço, isso se mantém, né? E aí eu não consigo lidar com nada que fuja disso, nem se eu não alcanço ou nem se não se mantém. Então eu gosto muito de olhar para o 7 de copas nesse lugar dessa esperança que não tem uma ação minha, né? Então, para mim, o que é que resolve o 7 de copas? É você escolher uma dessas coisas e se encaminhar para ela, né? E não ficar achando que tudo aquilo ali precisa acontecer. Então, me parece que quem me escolheu está vivendo meio que uma vida paralela, uma dimensão paralela que não existe, e aí está perdendo de vista os prazeres que podem estar acontecendo aqui na vida real, né? Para mim veio bem essa imagem. Para mim, saltaram duas informações. Então, a primeira eu resumo a uma palavra, expectativa, porque Boa. eu já fico esperando 15 mil coisas, né? Então, assim, eu mal encontrei a menina, mal encontrei o cara, mal entrei numa tal empresa, mal comecei a andar de skate, mal comecei a mergulhar, seja lá o que for, você já criou toda uma história que você não está vivenciando de fato aquilo que está acontecendo. Gostei. Tem muito mais um lugar de futuro utópico do que de presente existente, né? Sabe? Então, em vez de experimentar, né? Então, outro dia a gente tava alguma coisa passou na televisão, né? Televisão, né? Aqui no Facebook, dessa coisa assim, que a pessoa que come, mas com o olhar na televisão ou no celular que está do lado, né? Então, assim, o quanto é que a pessoa de fato ela está sentindo o que ela está comendo? Então,
um pouco isso, né? Que acho que a segunda coisa que eu queria falar, que é essa mente que ela é rasa. Eu não me aprofundo no prazer a ponto de poder sentir. Então, eu fico sempre num lugar muito da flutuação, da superficialidade, dessa coisa meio que está pulando num galho para outro, sabe? Ah, isso, essa imagem que me veio. Eu estava aqui buscando, eu fiquei com essa sensação de que eu tenho um prazer aqui. Aí esse prazer começa a não ser tão bom, entre aspas, eu começo a dar um pouquinho de trabalho, eu vou para o outro, eu vou para o outro, eu vou para o outro, eu vou para o outro. E eu fico experimentando, sei lá, 10% do que poderia ser aquilo ali no todo. Bom. Bom, não é uma merda, né? Mas é uma boa leitura. E tem essa coisa que se fala muito, principalmente com relacionamento, né? Que as pessoas ficam sempre parando, as pessoas sempre preocupadas com aquilo que teoricamente elas estão perdendo e não com o que elas têm. Então, eu estou aqui com você, mas o que poderia estar acontecendo fora? Se eu não estivesse com você, o que eu poderia estar fazendo? Cara, você está aqui, agora. Então, assim, está assistindo, está participando, traz consciência para esse momento, para essa experiência, e o que está acontecendo em outros lugares, deixa acontecer, sabe? Então... Me veio aquele ditado, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, as o quanto pessoas de querem conforto... tudo, né? Como se ter tudo fosse possível, né? Que é bem essa imagem da carta, né? Então, Não, e o quanto tem de eu dou aula, eu conforto... brinco com isso, né? Assim, eu estou com Suzana, mas fico pensando o que seria se fosse com Valquíria. E aí que se fosse com Renata, se fosse com Maria. Tipo assim, cara, você não está com ninguém, né? Nem com a própria Suzana que você está, né? Que é isso. E que conforto que tem na renúncia, né? Então, para mim tem isso aqui também. Gostei, boa. Achei bom. A segunda posição é o que eu estou tentando proteger quando eu não me abro para a intimidade com outra pessoa, ou mesmo essa intimidade para uma situação qualquer, né? A gente pode ser íntimo do trabalho da gente, a gente pode ser íntimo do estudo, a gente pode ser, né? Então, o que eu estou tentando preservar, o que eu estou guardando, o que eu não quero que as pessoas acessem quando eu tenho esse comportamento fechado, onde intimidade não existe. Ai, Deus. Fiz até um sinal da cruz. 10 de copas. Ai, lembra que a gente perguntou, e se der certo? E se eu for feliz? Que belezinha de carta. E aí eu fico pensando num tema que está forte essa semana também, que fala dos sonhos. Sim. Então, se eu sou meio íntimo de qualquer situação, né, ou de uma pessoa, né, eu acho que a gente pode focar aqui em pessoas, que serão dos meus sonhos. Sim. Né? Eu fiz um post sobre sonho, a gente falou sobre sonho lá no IPFEM também, né? Então, tem essa coisa meio supersticiosa, né? Se eu conto do meu sonho para alguém, esse sonho não se realiza, né? Eu não compartilho meus planos, meus projetos, porque assim, alguém vai botar olho grande e vai micar tudo, né? Então, acho que passa de tudo um pouquinho aqui. Eu fiz porque eu acabei de lembrar o sonho que eu tive essa noite. Eu sonhei com o meu ex-marido de número 1, mas não era ele. Era ele, mas não era ele. Sabe assim, quando é a pessoa com outra cara? Sim. Era ele, mas não era ele. E a gente estava junto, acho que num relacionamento, me parecia. E a gente ia na casa de alguém e tal, não sei o quê. Mas quando a gente saía desse lugar, a gente estava indo buscar o Guilherme, que é filho biológico dele, né? E eu lembro que eu estava tão me sentindo esquisita no sonho que eu falava para ele assim: mas isso aqui não está fazendo sentido, né? Tipo, a gente junto, assim, não está fazendo sentido. E eu acabei de lembrar da frase que ele me disse. Ele falou assim: é porque você não sabe o que vem por aí, mas eu sei, e o que vem é muito bom. E tá tudo certo. E eu acordei, mas ele não estava falando dele, da gente junto. Era muito mais a sensação do que a imagem, né? E porque, enfim, você estava falando e eu olhei para a carta e essas coisas se grudaram, assim, né? E aí eu acordei com uma sensação muito boa, sabe? Do tipo, tá, né? Aí a gente que sabe um pouco interpretar sonho, né? O que ele representa para mim, né? Como
instituição até, né? Como estilo de pessoa, segurança de relacionamento e tal, não sei o quê. Não tinha a ver com ele, mas com a representação dele. E eu achei interessante, assim, porque muitas vezes a gente fica num lugar de se proteger, de se preservar, porque não sabe como é que vai lidar quando o problema acabar, né? Sim. Falando especificamente de relacionamento, você fala assim, se você tem uma constituição que te leva a acreditar que o relacionamento ele é sofrido, o que é que acontece se você recebe um relacionamento que não é sofrido, né? Se você vive um relacionamento que é mais leve, mais fluido, né? Assim, nesse Tem umas coisas que sentido. eu já ouvi que eu acho triste, mas não deixa de ser divertido. E quando... E aí eu vou falar mais de mulher, porque é mais mulher que tem aqui na mesa, né, para jogar comigo, né? Que às vezes assim, tipo, puta, mas relacionado a um trabalho miserável, porque eu vou encontrar o cara, vou contar minha vida inteira, vou me depilar para encontrar com ele a primeira vez, sei lá o que vai ver. Isso dá um puta trabalho, Dá um trabalho miserável para, de repente, assim, nem vendeu, né? Nem vendeu, ótimo, né? Nem se cumpriu. Olha esse ato falho, Ó, que Brasil! falha. Nem se cumpriu, né? Tipo assim, aí vai, o outro vai passar. Tipo assim, mas a vida é isso, né? Então, por que não ter essa dedicação para investir em alguma coisa, Sim. ainda que dê errado, né? Então, assim, de novo, volta lá para a história, né? Vai que dá certo, né? Mas a gente precisa ter mais boa vontade, né? Com essas coisas. Quero falar duas coisas. A primeira é que eu adorei esse ato falho, porque o que me veio foi o quanto a gente se vê como mercadoria, né? Sim. Para se vender e tal. Eu gostei muito desse ato falho. E a segunda coisa é, lá nos Jogos e Leituras, na verdade, eu falei para uma pessoa num atendimento individual e repliquei nos Jogos e Leituras, que é a gente aprende a jogar jogando. Né? Então, se a gente vai fazendo um checklist e aí de largada você já vai eliminando todo mundo com uma criticidade muito grande, uma régua muito alta, e aí eu estava falando especificamente do conceito ativista, né? Se você coloca na sua cabeça que você não quer se relacionar com ninguém que seja machista, você não vai se relacionar com ninguém nem com você, porque, né, o machismo ele tem um lugar estruturante social que está além da nossa força. O que você talvez pode estabelecer eu quero me relacionar com alguém que queira olhar para o seu machismo estrutural a partir de um lugar de estudo, né? De um movimento de evolução, de melhora e tudo mais, né? Então, fiquei com isso, assim, me vieram essas duas imagens aí. Eu ontem à noite eu tive uma conversa divertida com a Cici, que é do Oráculo da Deusa, porque dessa coisa de ficar passando, às vezes, esses reels lá no Instagram, apareceu um cantor sertanejo que eu nunca vi na minha vida, onde a letra era uma coisa tipo assim, se eu fico querendo saber onde você está o tempo inteiro, se eu fico tomando conta das coisas, aí várias coisas completamente absurdas, é porque eu gosto de cuidar de você. Não! Aí eu falei assim, não, isso não é romântico, isso é só abusivo, né? Caia Isso, fora. relacionamento abusivo. Né? Aí eu falei, como é que a gente meio que normaliza essas coisas, né? Transforma, né? E aí a Cici falou assim, nossa, eu odeio essa gente, eu odeio isso aqui, eu odeio, inclusive, That's the way you are. Aí eu falei assim, mas por que você não vai dessa maneira? Você já viu aquela letra? Aí eu falei assim, gente, eu lembro essas letras como uma coisa romântica. Assim, não, ele fica dizendo, não precisa me falar coisas inteligentes, não precisa não sei o quê. Eu falei assim, poxa, mas se eu ficar pensando aqui, eu ouvi a música, sempre no sentido, tipo assim, você não precisa mudar por minha causa, você pode ser quem você é. Ela assim, não, aí eu fui lá ouvir a música de novo, né? Tipo assim, pode ser, né? Tipo, dependendo do seu humor, né? Você pode enxergar essa música de uma outra maneira. Eu nunca parei para pensar como se fosse uma coisa abusiva. Mas é um pouco essa história da gente, de como é que a gente o que a gente espera dessas relações, o quanto a gente está disposto a entregar nessas relações, né? E pensar na reciprocidade que você tem disposição de receber ou não, né? Então, para mim, tem um lugar hoje muito diferente de reciprocidade no meu entendimento de um relacionamento afetivo, por exemplo, né? Sei, acho que vai ser muito particularizado no fim das contas. Para quem me escolheu, rufem os tambores. 7 de ouros. Do que é que eu me protejo? Eu saí, é o segundo set. No terceiro eu vou pedir música no Fantástico. E tem uma história aqui, né? Porque parece que a pessoa está
no mesmo lugar e, Sim. né, tanto para o prazer quanto para a intimidade tem um negócio ali meio travado. Fico muito com esse lugar de que eu estou me protegendo daquilo que eu não conheço, sabe? Eu só quero o que é conhecido. E aí, se eu pensar nesse 7 de copas, não o conhecido que realmente acontece, mas um conhecido dentro de mim, que pode ser um conhecido de história familiar, por exemplo. Sim. Que pode ser ancestral, né? Que pode ser um conhecido narrativo das minhas amigas, sabe? Então, eu me protejo de... Eu vou falar do desconhecido, assim, sabe? Eu me protejo do desconhecido. Fiquei um pouco com essa sensação aqui. Quando eu dou aula, eu sempre falo dos sets, né? E aí vale para todos os 4 sets, e aí cada um com a sua característica específica, mas Sim. eu digo que esse set é sempre um canto da sereia, que é o lugar onde você está na tua embarcação, você está lá ouvindo e você joga a embarcação contra os recifes, né? Então, você naufraga ali. Por quê? Porque seu objetivo é 10. 10 é a realização. No 7, você está ali perto, e aí, por causa de alguma trambicagem, alguma coisa ali, que faz você desistir ou recuar. Então, assim, o 7, quando você coloca na árvore da vida, fala exatamente sobre a sua persistência, a sua capacidade de dar continuidade às coisas, né? Então, você está com 2 sets aí, já fala um pouquinho da resistência da pessoa que te escolheu, tipo, se botar a perder, né? De meio que não vingar. Aí eu acho que esse 7 de ouros cabe muito, porque eu falei agora há pouco sobre o trabalho, tudo que eu vou ter, e de repente não vingar, né? Eu acho que é uma boa possibilidade isso. Teve uma outra coisa quando você virou, que veio, que aí esse 7 de ouros especial é considerado as primícias, né? Então, são os primeiros frutos, que não deixa de ser uma riqueza, né? Então, assim, você acha, né, que ao entregar, ao você compartilhar a intimidade com outra pessoa, você está entregando o seu tesouro? Você está sendo sequestrada, Boa. roubada, né, de alguma coisa que para você é algo Sim, que eu preciso precioso? tomar conta, né? Que eu preciso tomar conta disso. Sabe, me veio uma imagem também que o 7, ele é como se eu tivesse vindo num caminho, de repente aparece um monte de caminho, sabe? E aí você olha esse monte de caminho e fala, mas até aqui foi meio difícil, se eu continuar nele, assim, retinho, vai ser difícil também, será que eu não tento outro, não começo outro, né? Tem sempre um lugar de desistir, né? E aí Tem pode ser o que história. você falou até, né? Desistir por causa das experiências passadas. Sim, Então, como de sim. outras vezes não deu certo, agora eu não quero nem me dar o trabalho disso não, porque eu já antecipo que vai ser a mesma coisa, sabe? E nem só se eu tiver vivido, foi isso que eu falei, né? Assim, eu sei de gente que já viveu algo parecido, minha família A tem história essa familiar é história, muito forte nessa. então eu não vou arriscar, sabe? Eu vou ficar aqui com o que eu conheço e pronto, sabe? Eu vou mais me voltar para cá do que andar para lá. Essa é meio a sensação que eu tenho aqui com essa carta nessa posição. Vamos ver as outras duas, né? Se salvam. Ao não me abrir para o prazer, ou não me abrir para a intimidade, o que que eu estou perdendo? Ai, Deus. Estou perdendo um 7 de ouros. Um 7 de ouros? Desculpe, o cavaleiro de ouros, né? O 7 de ouros Cavaleiro foi de você. ouros. Cavaleiro de ouros. Tá perdendo coisa pra caramba, hein, amiga? Está perdendo a possibilidade de crescer, de evoluir, de avançar, e avançar em bases consistentes, né? Porque o 7 de ouros ele Sim. está ali construindo o caminho dele efetivamente. Cavaleiro de ouros. Por que você tá com 7 de ouros ainda na cabeça? O 7 de ouros é meu. Vai ver que sai aqui Dá, na quarta posição 7 de ouros, olha só, está aqui já anunciando. me dá, é meu, 7 de Não, é ouros. seu. Então, o cavaleiro de ouros, né? Então, assim, o que eu estou perdendo? Estou perdendo. Todo sete fala de movimento, né? Fala de sair de um lugar que não está bom para ir para um Todo lugar. cavaleiro fala de movimento. Ok. Vamos lá, respira. Todo cavaleiro fala de Vou movimento. vou falar aqui uma coisa que eu amei. Pega esse 7 de ouros
e veja aí, como diz o Caetano, procure saber. Estamos falando do cavaleiro, né? Então, assim, o cavaleiro fala de movimento, e fala de um movimento que é consistente, é bem construído, é material, né? Então, assim, não é um devaneio, né? Então, assim, você está perdendo a grande oportunidade de crescer, evoluir, conquistar coisas novas. Bom, eu gosto demais do Cavaleiro de Ouros, tenho sempre a sensação de que ele é o mais lento de todos, mas ele é o mais efetivo de todos, né? É aquele cara que não está muito preocupado com a velocidade, não está muito preocupado em saber o caminho todo, ele está muito no presente, olhando a possibilidade de atravessar esse caminho no agora, se esse rio sobe agora ou não, se eu consigo atravessar agora ou não, se eu tenho que esperar, se eu não tenho que esperar. Acho que esse cavaleiro tem uma sabedoria importante de estar conectado com o agora, né? E se eu pensar principalmente nesse, é um as de espadas, um 10 de copas e um cavaleiro de ouros, né? Estava pensando nisso aqui, que né, já tem uns 3 elementos aqui. Era isso que eu ia falar. Se sair um pausa agora, a gente vai. Vai, planeta! Né? Nesse sentido. Agora, se a gente pensar nesse as de espadas e nesse 10 de copas, né, nas posições que eles saíram, perder um cavaleiro de ouros é muita coisa. É muita coisa, porque é o cavaleiro que pode te ancorar no agora. É o cavaleiro que pode te dar a real noção do que é que você precisa fazer agora. Sim. Não é amanhã, não é depois, não é, né? É agora. Então, acho que temos aí já um pré-conselho, né? Para quem está aí com você. Posso ir? Pode. Para mim? Vai lá. O que a minha galera tá perdendo? Eita! É um cavaleiro, mas é um cavaleiro diferente. É um cavaleiro. Eu também, eu gosto de todas as cartas do tarô, né? Mas eu gosto muito da morte também, porque eu acho que quem está aqui comigo está perdendo a grande capacidade de exercitar os limites, né? Os limites entre o que é que eu estou fazendo que ocupa o espaço daquilo que eu deveria estar vivendo. Me veio essa frase assim, sabe? Porque quando você ocupa o seu tempo, por exemplo, com algo que não te dá prazer, quando você ocupa a sua vida com pessoas com quem você não consegue estabelecer uma intimidade, é físico, é matemático, né? Você não consegue ocupar com outras coisas que podem te proporcionar prazer e intimidade, né? Sim. Eu acho que quem está comigo está perdendo esse grande presente de exercitar essa poda aí, sabe? Essa separação do joio e do trigo. Pensando aqui que a maioria, né, está vivendo um momento que é desprovido de prazer, a gente quer mudança, mas fica com medo de mudar. E aí fica tudo igual. Olha só que a sacanagem da história. Então, se você se abrir, se você se permitir, você pode promover todas as mudanças que você de fato quer, mas você acaba meio que se sabotando. E para mim tem um recado muito, muito claro aqui, que tá na sua mão. Total. Tá na sua mão, assim. Quem tá aqui comigo, acho que quem tá com você também, com esse cavaleiro de ouros aí, mas quem tá aqui comigo, com toda certeza, tá na sua mão. É o exercício do que eu perco e do que eu ganho. Acho que esse é um bom exercício para convidar as pessoas a fazerem, né? O que é que eu perco e o que é que eu ganho quando eu abro mão de coisas que não são os famosos sims retumbantes que eu sempre falo, né? Sim. Se alguma coisa para você, o Hellinger falava isso, se algo não é um sim retumbante, automaticamente a resposta é não. Não sei é não, talvez é não, quem sabe é não, né? Nesse sentido, assim. Então, eu gostei dessa morte aqui. Achei boa. Como eu me abro, então, para novas experiências? Como é que eu me abro para o prazer? Como é que eu me abro para a intimidade? Carta de paus, tararã, carta de paus, tararã, carta de paus, tararã. Rei de ouros. Eita! Bom também, bom também.
Acho que tem um lugar muito de você confiar naquilo que já é seu. Aliás, tem uma coisa que é boa, né? Porque eu até falei isso esses dias, não sei para em que grupo, né? Porque a gente fica sempre imaginando que a alegria, a felicidade ou qualquer coisa assim é algo que está lá longe que eu preciso ir, né? E a gente já está aqui, eu só não tenho consciência disso. Então, tudo que você quer, de alguma maneira você já tem. Você só não consegue reconhecer isso, né? A gente está ali meio tem eu acho que é o Alquimista, né, que começa com um texto desse, né, que o cara descobre um mapa do tesouro, vai lá no Raio que o Parta, não sei o que do mais, aí depois de choque lá, não, mas está em outro lugar, quando eu vi exatamente o lugar onde ele morava, né, então, tipo, o tesouro sempre esteve ali e ele não sabia. Eu acho que tem muito de você ficar mais confiante de que você pode fazer, do que você tem, confiante quando a gente pensa em terra, a gente pensa dos recursos materiais, né, os recursos tangíveis, então, assim, confia, né? E é legal porque assim a Terra é sensorial. Então confia nesse corpo, confia nos seus sentidos, sabe? Passa muito por aí. Esse corpo, né? Agora estou falando aqui da colher de pau, né? Esse corpo que desperta e é capaz de vivenciar o prazer. E não ao Pois contrário, é. não é algo que vem de fora que me causa isso, né? É, E tem um discurso que é bom, né? Que é para acabar com os machistas, né? Então, o cara tipo assim, eu fiz a fulana gozar, e tem mulher que pensa também, né? Assim, eu gosto dele porque ele me faz gozar. E tipo assim, cara, o prazer só está na sua mão. Então, na verdade, é você que se permitiu gozar com aquela pessoa. E ponto, né? Então, vale para homens e mulheres. é, É você que permite ou não ter esse momento de prazer com a vida, prazer com tudo sim. que você tem aí à sua disposição. Sim. Eu olho para esse rei, e esse rei para mim sempre é um rei velhinho, né? Ele de todos, assim, acho que ele e o de copas são os mais velhinhos, assim, eu tenho na minha cabeça. Me veio uma coisa que, quando você fala que a pessoa já tem tudo que ela precisa, me veio assim, só precisa reorganizar, sabe? Essa coisa do, parece que tem coisa no lugar errado. Os pesos e medidas, né? E tem alguma coisa recebendo muito do teu tempo, da tua energia, quando na verdade você pode ir menos aqui, mais ali, sabe? Já tem tudo. Só precisa reorganizar com alguma sabedoria, assim, sabe? Me veio muito esse lugar, quando eu falo do velhinho, quando eu falo do rei e tal, me veio muito esse lugar, assim, com um pouco mais de calma, com um pouco mais de sabedoria, com um pouco mais de conexão, assim, nesse aspecto, né? E do experienciar. Eu acho que Ouros tem muito esse lugar, quando você fala que a Terra é sensorial, para mim tem esse lugar da experiência, que não é uma experiência veloz. Sai um cavaleiro e depois sai um rei, como um conselho. Dá uma freada, né? Tipo, opa, Isso, calma. Né? senta aqui, né? Entra em contato com o teu corpo, respira, sabe? Isso é muito legal para ser dito, né? Porque a gente vive numa sociedade que tem pressa de tudo, né? Isso, exatamente. Pressa que as coisas aconteçam, né? Então, isso vale para ascensão profissional, isso vale para É, conquista é, amorosa, isso vale é, para transa, né? Tipo assim, a transa pode ser, né? Você pode passar o dia inteiro transando, é, né? Que a transa não é necessariamente a penetração, né? É o exato. momento do carinho, da troca, das provocações, né? Então, assim, isso pode render um bom tempo até que efetivamente você tenha lá uma É, penetração, coisa que vai te levar para um final, né? Porque, assim, mas um pouco isso, né? E aí esse rei vem muito nesse lugar do domínio, né? isso. Domínio que eu exerço sobre as coisas. E também você falou, você me deu um gancho bom para falar uma última coisa que eu queria falar, que é esse prazer e essa intimidade, eles não são de superfície, Não. né? Eles não são o prazer do consumo, o prazer do beijo na boca, né? Assim, ele não é esse prazer mais mecânico. Essa é a sensação que eu tenho, né? O rei traz Porque maturidade, né? Então, é, isso é é, importante. e gosto muito de fazer a cartomante da Praça da Sé e do Largo do Machado, né? Na medida em que eu sugiro agora em que se olhe para o masculino, para quem está com você.
seja uma mulher, seja um homem, né, seja uma pessoa não binária, etc., não importa, né, a sua identidade de gênero, eu acho que esse rei pede muito para olhar para sua relação de prazer com o masculino. Sim. Então, essa é a minha pérola cartomante da Praça da Sé e do Largo do Machado, enfim. Para amarrar esse rei aí de um jeito bem literal, né? Nesse aspecto. Pode ter uma chave aí nesse sentido. Para mim, este conselho, olha, Opa! olha que bonito, né? Depois de 2 setes e uma morte, tem um conselho de 9, que daí esse conselho de 9 de ouros eu acho que combina muito com o que você falou do 7 de ouros, né? De você sentir segurança com o que você tem, com o que você já construiu, sabe? Num lugar que também se abre para o que é efêmero, passageiro, né? Então, você está aqui muito bem no que é material, no que está estabelecido, mas vem ali um passarinho e você também desfruta disso, e esse passarinho vai embora. Para mim, o 9 é uma combinação bem perfeita do que é fixo, autoconfiante o suficiente para aproveitar o que é passageiro, assim, sabe? Para mim tem essa imagem que eu gosto muito do 9 de ouros. 9 de ouros para mim tem muito a ver com grounding, né? Então, o quanto eu estou aterrado, o quanto eu estou conectado com a terra, o quanto eu estou consciente do meu aqui e agora, porque eu acho que tem muito disso, né? Se eu estou pensando o que já vai acontecer semana que vem, eu estou na semana que vem, eu não estou aqui. Então, aqui nesse momento, eu estou conversando com você, a gente está falando de carta, está falando sobre prazer, sobre intimidade. Se eu estou aqui pensando que amanhã é sábado, tem aula de manhã, o que eu quero fazer à tarde, e à tarde tem um compromisso, sei que, eu não consigo estar aqui por inteiro com você. E aí esse prazer se vai, né? Como é que é o nome do prazer? É localizado, né? Então, assim, eu preciso estar presente para que esse prazer venha junto. E se a pessoa vem de 2 setes, também tem um conselho de avanço, né? Sim. Avança para o 9, pelo amor de Deus, né? Assim, anda, faça algo, passando por essa morte, talvez. Então, botei os 4 aqui, né, em fileira, então, para mim, tem muito esse caminho, sabe? Você precisa minimamente sair de onde você está, fazer algum movimento que abra espaço para existir com um pouco mais de fluidez nesse 9, né? Porque para mim o 9 ele tem uma elegância também, sabe? Ele tem uma coisa que assim, eu sou muito dona e rainha de mim, mas eu tô aqui para o que chegar também, sabe? Nesse sentido. Tem algo que eu cheguei a falar aqui no meu, eu acho que vale para você, e que aí vem muito o Fábio Júnior do momento, né? Aquela coisa do assim, eu sou metade esperando outra metade, né? O 9 traz consciência que você está inteiro. Boa, isso. Muito legal. Então, Exatamente entender que isso. você já está inteiro, que você não precisa de nada aqui, né? Ah, eu vou ter prazer se eu morar em Copacabana, eu vou ter prazer se eu tiver o carro do ano, eu vou ter prazer se eu estiver casado com Madalena, eu vou ter prazer. Nada disso, né? Tipo, o prazer começa com você mesmo. Sim. Você já está inteiro. Então, se apropria dessa sua inteireza, que nessa inteireza tem um prazer aí. E sabe o que eu achei mais legal? Eu tirei uma carta do Oráculo do Pão perguntando o que as pessoas que estão ouvindo a gente, né, independente de estar comigo ou com você, o que elas precisam para se abrir para a intimidade, para se abrir para o prazer. E foi demais, assim, porque, juro para você, saiu libertar-se de padrões, crenças e valores que aprisionam o nosso ser real e sintonizar-se com a verdadeira essência de nós mesmos e de tudo à nossa volta, nos permite aceitar e expressar nosso verdadeiro eu, sem máscaras e sem medo. Saiu a carta da espontaneidade. Eu achei apenas perfeito. Apenas. Isso é muito bom. E o meu sol está se pondo. Dá para ver aí, ó, ali atrás? Está vendo o reflexo no vidro. Vou virar para mostrar. Peraí. Não dá, a câmera nunca mostra quão bonito Lá. Mas tá lá. Opa, assim, assim, assim. Assim, segura. Muito bem. É isso aí. Um lugar de muito prazer para mim. A gente fecha mais um temperanças do prazer.
que é sempre um prazer fazer esse trabalho aqui com você, né? Então, assim, esse lugar da troca, eu acho que é extremamente importante, que eu acho que é uma boa referência, né? Tanto de prazer como de intimidade, né? Que a gente pode ficar aqui 3 horas, Sim, 5 horas, 6 horas conversando, trocando ideia, inventando história, sim, porque tem esse sim, lugar do se permitir tudo que sim. acontece, né? Quando você falou, inclusive, do 9 de ouros, tem uma frase que você fechou. Quando você falou do oráculo do pão, né? Falando sobre espontaneidade, é, faz parte, né, da literatura lá do Alexander Lower, né? O fato do prazer estar ligado com a graciosidade. Que é isso? O gracioso é aquilo que é orgânico, né? É natural, é espontâneo, né? Então, Que assim, em ótimo. algum momento, né? E aí eu sou esse cara meio maluco que eu fico pegando essas coisas e trazendo para mim, até nas minhas orações, né? Então, eu fiquei muito durante um tempo aqui perguntando, né? Assim, como é que eu encontro a graça em mim, né? Porque esse lugar onde você encontra a graça é onde você encontra a sua plenitude, é onde você encontra o seu prazer, né? Que Então, legal, que derrame essa legal. graça aí, né? Deixa essa graça derramar. É. Nossa, que bonito. Eu acho, eu estava, quando você falou sobre a gente, assim, né, sobre o prazer que é fazer isso aqui, me veio assim, intimidade leva tempo. Para algumas pessoas mais do que para outras, né? Então, a maneira como eu acho que eu hoje me abro para você, ela é mais rápida do que como você se abre para mim. Mas as duas precisam de tempo, né? Os dois vetores precisam de tempo. E a gente se conhece já, acho que um par de anos, mas oficialmente nessa dinâmica há 1 ano e meio, né? Mais ou menos, aí que a gente faz o temperanças e tal. E como eu sinto que as pessoas não estão dispostas a investir tempo nas coisas, né? Porque, sei lá, tem que fazer um outro curso e um outro certificado e uma, sabe, uma outra coisa nesse lugar, assim, e não tem um investimento de tempo em construir de fato intimidade. Eu poderia falar entre mães e filhos, né? O quanto a intimidade se perde, principalmente na adolescência, e depois não se reconstrói nunca mais. Mas queria deixar essa reflexão final, assim, para as pessoas que estão vendo a gente, ouvindo a gente. É tempo, precisa de tempo, né? Precisa de tempo, precisa de ação, precisa de procura dos dois lados, precisa de intenção, de abertura. Não dá para fazer sempre sozinha, né? Não dá para querer fazer por dois. Eu acho que esse é o principal. Muito obrigada. Beleza. Eu acho que as coisas funcionam muito bem quando a gente respeita as pessoas como elas são. E aí, Sim. isso tem muito a ver com coisa que a gente encontra, às vezes, no discurso aqui de mesa, né? Porque se fosse eu faria de tal maneira. Só que não é você, é outra pessoa lá. Então, o Josézinho, a Mariazinha e tudo mais, tem uma outra história de vida, tem uma outra estrutura, tem outros padrões de medo. E, assim, o que a gente pode olhar para essa pessoa, tentar entender, e ainda assim está tudo bem? Pois Ainda assim, eu é, posso acolher essa pessoa, né? Então, dei uma palestra sobre empatia ontem, num hospital católico, fundado por freiras. E o título começava Empatia é decisão, né? Porque eu acredito mesmo que é. E aí perguntei o que é empatia, tal, é se colocar no lugar do outro. Eu falei, então, mas tem uma pegadinha que é se colocar no lugar do outro sendo o outro, sendo outro. e não sendo a gente. E aí ficou todo mundo com aquela cara, tipo, mano, fudeu. Fudeu, acabou pra nós aqui, entendeu? E aí eu fui dando alguns exemplos para chegar numa costura de pensamento muito particular minha, né? Sim. De que a empatia, ela é uma utopia. A empatia 100%, ela é uma utopia. Porque eu posso muito tentar ser empática com você, mas eu não tenho a sua experiência, eu não sou você. Então, eu posso ser empática perguntando como é que eu te ajudo, eu posso ser empática perguntando do que você precisa e efetivamente te entregar o que você quer e não o que eu acho que você precisa, né? Essa pegadinha aí da empatia que foi muito legal. Então, terminamos desse jeito, senão a gente vai ficar aqui mais 12 horas e daqui a pouco a luz Vai acaba. anoitecer, a gente vai virar de novo a janela para poder ver os prédios todos iluminados. Mas é o seguinte, você que está acompanhando aí a gente, escreve lá no meu perfil, no perfil da Ana e tudo mais, né? Assim, qual o próximo tema de temperanças? Né? O que você gostaria que a gente conversasse aqui?
Não significa que a gente vai aceitar, porque tem que Tá. bater aqui para a gente Tem também. que bater, mas Mas vamos ver que movimento é esse aí que acontece. pode ser uma coisa legal, tá certo? Muito bom. Obrigada a todo mundo. Axé. Tchau.